Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 12º episódio da nossa série. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. O inominável atual. Esse é o título de um texto instigante do escritor italiano Roberto Calasso. Na abertura do livro, lemos o seguinte, abre aspas, a sensação mais precisa e mais aguda para quem vive neste momento é não saber onde está pisando a cada dia. O terreno é frágil, as linhas se dividem, os tecidos esgarçam, as perspectivas oscilam, então se percebe com maior clareza que estamos no inominável atual. Essas linhas foram escritas em 1983. É muito anterior à edição desse, como eu já disse, instigante texto. Não sei se na sua experiência você já teve a sensação de que o terreno onde você está pisando é frágil e também que as perspectivas oscilam e os tecidos esgarçam. Me chama a atenção o fato de que o autor, no final dessa frase que li, ele chama a atenção dessa percepção. Ele diz, então se percebe com maior clareza. A clara percepção em relação a esse tempo. Muitas vezes nós temos a sensação desse terreno frágil abaixo de nós, mas não conseguimos ter a consciência plena do que é, identificar a sensação da instabilidade, mas ao mesmo tempo não temos a consciência, a clareza do que de fato está diante, ou no caso desse terreno abaixo de nós. Há uma frase atribuída a Sócrates, onde a frase diz assim, a vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. Estas palavras teriam sido proferidas por Sócrates no seu julgamento depois de ter escolhido a morte do que o exílio. E essa frase nos apresenta um indivíduo que tem a consciência de si, a consciência da realidade, mas também a consciência do seu tempo. Um homem que discerne a realidade. Eu gosto de um texto que está no livro das Crônicas, no Antigo Testamento. Esse texto aparece no meio de uma lista de nomes, diversos nomes, de integrantes de tribos em Israel, que de alguma forma homens que ajudaram Davi, eram apoiadores na estruturação do seu reino. E nessa longa lista encontramos o relato de alguns integrantes da tribo de Issacar. O texto que separei para o nosso café com a Bíblia está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E fala o seguinte a respeito deles. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. A Septuaginta é uma importante tradução das escrituras hebraicas, a Bíblia dos judeus. Ela foi concluída aproximadamente no ano 250 a.C.
E foi feita a tradução do hebraico, a língua original das escrituras judaicas, para o grego. Na Septuaginta, a palavra que em português foi traduzida por tempo é kairos. Interessante essa observação do uso dessa palavra, a opção por essa palavra grega no texto da Septuaginta, porque a palavra kairos está para além de significar pura e simplesmente uma mera contagem. A palavra kairos, ela sinaliza algo que é existencial. Existe outra palavra grega que foi traduzida em português por tempo, a palavra cronos. Nesse sentido, cronos diz respeito a esse tempo quantitativo. Só que a Septuaginta opta pela palavra kairos. E eu imagino que esse texto pode estar falando de indivíduos que estão atentos aos acontecimentos. Indivíduos, homens e mulheres que são sensíveis às mudanças, que percebem os deslocamentos da sociedade. Eu entendo que nós precisamos fazer o mesmo. Paul Tillich, teólogo alemão, afirmou que a consciência de um kairos é uma questão de visão. Não é objeto de análise e cálculo, tais como os que poderiam ser dados em termos psicológicos ou sociológicos. Não é uma questão de observação distanciada, mas da experiência comprometida. E aí eu preciso falar novamente de Sócrates. Ao pensar nessa experiência comprometida, que não abre mão das convicções, mesmo diante dos enfrentamentos. Alguém que observa a realidade, que lê a realidade, que não fica alheio ao que está diante de nós, mas que ao mesmo tempo nutre no coração e também se mune de recursos para promover intervenções significativas no seu tempo. Os filhos de Sacar, em uma outra versão, o texto diz que eles eram entendidos na ciência. E aqui talvez eu não, nesse nosso tempo, não pense nessa ciência tão elaborada, dessa metodologia, mas falo de um engajamento, dessa consistência, de um viver que não é passivo, também não é reativo, mas que faz leitura de cenário e de realidade para promover as mudanças necessárias. Talvez no ano que o Roberto Calasso escreveu essa frase, e ele identificava aquelas situações do seu tempo para chamá-lo de inominável atual. De alguma forma a gente vive no nosso tempo novas realidades, e esses terrenos frágeis, esses tecidos que esgarçam, essas perspectivas que oscilam, é o inominável atual. Mas diante do inominável atual, que eu e você possamos receber nessa manhã a mesma inspiração dos filhos de Issacar. Os filhos de Issacar sabiam discernir o tempo para saber como agir no tempo.
o nosso tempo. Que aconteça com você, que aconteça comigo, assim, que possamos, discernindo o tempo, saber como devemos agir nesse tempo. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas, como tenho feito ao final de cada podcast nosso. Primeira, compartilhe esse link com os seus familiares e amigos. A segunda, caso não tenha escutado todos os episódios anteriores, visite nosso arquivo e acesse os que não pôde escutar. A terceira, assine o nosso podcast nas plataformas Spotify, a Applecast e demais. Por fim, assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologia hoje. Que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, dos seus familiares e dos seus amigos. É a minha oração, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um bom final de semana para você.